Eleições 2006. Debate. Você decide na Band. Olá, boa noite para você em todo o Brasil. Seja bem-vindo. A Band, pioneira na realização de debates, reforça mais uma vez esta tradição e promove nesta noite o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República nas eleições de outubro, justamente na véspera do início do horário eleitoral obrigatório no rádio e na televisão. Você terá uma oportunidade única de conhecer os candidatos como eles efetivamente são, sem toda aquela maquiagem do marketing de campanha. A partir de agora, com os repórteres da Band, você acompanha tudo sobre este primeiro debate. A chegada dos candidatos, dos convidados que vêm com eles, convidados também do Grupo Bandeirantes de Comunicação e as torcidas dos candidatos que começam a fazer barulho aqui fora. Vamos primeiramente com o repórter Sérgio Gabriel, que aguarda a chegada dos candidatos. Sérgio. Eduardo, os candidatos devem chegar daqui a pouco, até às 9h30 da noite. 120 jornalistas credenciados já estão aqui na sede do Grupo Bandeirantes esperando o início do debate. Antes do debate começar, os candidatos devem conceder uma rápida entrevista para os jornalistas que estão aqui aguardando o início deste primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nessa campanha. Vamos conversar agora com a repórter Sônia Blota. Exatamente, Sérgio. Os candidatos serão recepcionados aqui neste stand especial montado nos Jardins da Band, exatamente para conversarmos com ele sobre a expectativa de cada um quanto ao debate. Mas quem tem mais detalhes está lá na porta do estúdio, é a repórter Patrícia Zorzan. Patrícia. Boa noite, nós estamos aqui em frente ao estúdio onde será realizado o debate. O estúdio tem 250 lugares e além dos próprios candidatos, ficarão aqui marqueteiros, assessores, familiares, convidados da Band e também convidados dos presidenciáveis. Já confirmaram presença do debate o prefeito Gilberto Kassab, o presidente nacional do PFL, Jorge Borhausen, e também o presidente nacional do PSDB, senador Tasso Gereissati. Eduardo. Obrigado, Patrícia. Falta menos de uma hora para o início deste primeiro debate, o debate na Band, o debate que abre a corrida presidencial. E nas imagens aqui em frente à Band, no Morumbi, zona sul de São Paulo, já é possível ver a movimentação dos primeiros cabos eleitorais. Eles estão um pouquinho à esquerda, ao lado do policiamento, a polícia militar. A rua em frente à Band foi interditada, as laterais foram reservadas justamente para a torcida dos candidatos, que vieram aqui para dizer boa sorte, vieram aqui para vê-los entrar, para vê-los sair. Vamos agora para o alto, para o helicóptero da Band, para ver tudo de cima. E é o helicóptero que também vai acompanhar a trajetória de alguns dos candidatos que virão até aqui daqui a pouco. Lá no helicóptero da Band está o repórter Márcio Campos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Eduardo. Olha, a movimentação é bastante tranquila neste momento. O motorista paulistano que precisa vir para essa região da cidade não enfrenta problemas. As principais avenidas em volta da emissora estão muito tranquilas, não há trânsito pesado. A polícia militar foi acionada para fazer a segurança preventiva. Os funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego também estão aqui e a Guarda Civil também foi chamada para apoiar este evento. Por enquanto, tudo muito tranquilo. O Grupo Bandeirantes de Comunicação preparou para esta noite uma enorme estrutura para receber os candidatos e também mais de 120 jornalistas, não só do Brasil, mas de outros países, todos credenciados para acompanhar este debate de perto. E aqui, dentro desta uma hora, que você vai acompanhar a primeira impressão de cada um deles ao chegar. Será que algum deles tem medo de debate, de confrontar as ideias? Vão dizer quais são as suas primeiras preocupações. A repórter Sônia Blota tem detalhes. Exatamente, Eduardo. E aqui neste stand especial é que eles vão conversar conosco sobre essa expectativa a respeito do debate. Eu vou mostrar agora o pátio repleto de jornalistas e de muitos convidados que já estão chegando por aqui. E os candidatos chegarão daqui a pouco para o debate, que logo mais a Band realiza às 10 da noite. Terão um rápido intervalo para os últimos preparativos antes de serem acomodados nas bancadas e iniciarem o debate mediado pelo jornalista Ricardo Boechat. Edu.
Obrigado, Sônia. O debate na Band tem 5 blocos. Começa às 10 da noite, como você já sabe. No primeiro bloco, todos eles responderão a uma mesma pergunta, elaborada pela produção da Band. No segundo e no terceiro blocos, vai haver o confronto. Candidato pergunta para candidato. 30 segundos rapidinho para a pergunta. 2 minutos para a resposta. É aí que você vai começar a conhecer cada uma das ideias dos candidatos que querem, um deles, governar o Brasil pelos próximos 4 anos. No quarto bloco, jornalistas da Band farão as perguntas, tirando as dúvidas que restaram dos blocos anteriores. E no quinto bloco, será o tempo para as considerações finais. Onde está você agora, repórter Patrícia Zorzan? Eduardo, nós estamos aqui em frente ao estúdio onde será realizado o debate. O maior estúdio da Bandeirantes, com 250 lugares. Está tudo pronto à espera dos candidatos que devem chegar a qualquer momento. Eduardo. Obrigado, Patrícia. Do alto do helicóptero da Band, você pôde ver como está a zona sul de São Paulo numa noite quente, típica, ou melhor, nem um pouco típica em relação ao inverno brasileiro que vivemos nesse instante. O sul do país também tem sofrido com este veranico. Os cabos eleitorais dos candidatos não param de chegar e agora há pouco recebemos a confirmação de que o primeiro dos candidatos estava próximo à Band, já estava chegando. É importante lembrar que os cabos eleitorais ficam nas ruas laterais à Band e somente destas ruas poderão se manifestar. Não terão acesso ao interior da sede da Band, nem poderão fazer corpo a corpo com os jornalistas que estarão aqui ou mesmo com as pessoas que vieram para assistir ao debate. A movimentação aqui em frente, uma operação da Polícia Militar também importante para garantir a segurança não só dos candidatos, mas das pessoas que vieram assisti-lo. Você vai agora acompanhar um rápido intervalo comercial e na volta temos surpresas para você. Temos reportagens especiais que mostram a história dos debates no pioneirismo da Band no período democrático. Eleições 2006, debate. Você decide na Band. Clube Pernambuco. Tá na Clube, tá bom demais. Do Brasil. 2006. Debate. Você decide na Band. Você está com a cobertura do primeiro debate, o debate da Band, que abre a corrida eleitoral no Brasil, à presidência da República. O candidato Cristóvão Buarque, do PDT, acaba de chegar aqui à sede da Band, na zona sul de São Paulo. Com ele está a repórter Sônia Blota. Exatamente, Eduardo, e nós vamos conversar com o candidato a respeito da expectativa do senhor sobre esse debate. A minha expectativa é que discutamos o Brasil. Discutamos a crise que o país vive com uma guerra civil visível da violência e uma guerra civil invisível da pobreza, da deseducação, que o país não está com futuro, está esbarrando no muro e que a única maneira de sair disso é uma revolução na educação básica brasileira. Esse é o ponto mais importante que o senhor pretende abordar no debate? Para mim é o ponto mais importante e aquele que é o centro de todas as outras mudanças. Sem isso, o resto pode dar um jeitinho, mas não muda. A gente tem que cuidar de tudo. Nenhum presidente sério pode deixar de lado a crise da violência, do desemprego, da saúde, da previdência. É claro que tudo isso tem que ser tratado. E tudo isso é para ajeitar o que está aí, para mudar, para avançar, para fazer a revolução que esse país espera tantos anos. Só uma revolução na educação. Obrigado ao senhor. Eu conversei com o candidato Cristóvão Buarque, do PDT. Agora vamos com o repórter Sérgio Gabriel. Sônia, 150 profissionais foram escalados pela Rede Bandeirantes para participar dessa cobertura. 16 câmeras vão mostrar tudo o que acontece neste primeiro debate entre os candidatos à presidência da República na campanha de 2006. Eduardo Ribeiro. Obrigado, Sérgio. Eu registro que o candidato Luciano Bivar acaba de chegar à sede da Band. Daqui a pouco nós também vamos conversar com ele. Antes disso, vamos voltar para o alto, ver de cima como está a organização desse debate com o repórter Márcio Campos. Eduardo, a movimentação é grande. Várias viaturas da Polícia Militar cercam a região onde fica a emissora da TV Bandeirantes, aqui na Zona Sul. Volto a lembrar que é muito tranquilo o trânsito para os candidatos que estão vindo para a emissora neste momento. O candidato não enfrenta dificuldades vindo
de qualquer lugar da cidade de São Paulo, tanto do centro ou dos outros 4 cantos do município. É muito fácil se aproximar da Band. É claro que quando se aproxima do quarteirão da emissora, tem uma barreira policial, somente os carros oficiais dos candidatos e de convidados podem passar. Neste momento, a gente consegue ver aí no portão principal que mais uma comitiva entra na Rede Bandeirantes. E o candidato Geraldo Alckmin do PSDB também acaba de chegar aqui à Band. Ele veio de táxi. Imagino que aqui embaixo ele já vá descendo do táxi. O repórter Sérgio Gabriel se aproxima dele. Sérgio. É verdade, pelo jeito aqui a maioria vai chegar de táxi, né? O candidato Cristóvão Buarque chegou de táxi, agora o candidato Geraldo Alckmin da coligação PSDB-PFL também está chegando de táxi. Candidato que hoje passou a maior parte do dia se preparando para o debate. Ele fez apenas uma exceção no horário do almoço. Ele participou de uma caminhada no bairro do Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo. Nós vamos esperar aqui a chegada do candidato Geraldo Alckmin, que está chegando neste momento aqui, descendo do táxi. É o segundo candidato a chegar à Rede Bandeirantes, depois do candidato Cristóvão Buarque. Curiosamente, 2 candidatos que chegaram de táxi. Candidato, por favor, o senhor pode conversar aqui com a gente um minutinho, só antes do debate? Candidato, esse debate, nesse início, um dia antes do início do horário eleitoral gratuito, é um debate que ganha uma importância maior ainda, que deve dar o tom da campanha, candidato? Esse debate inicia a campanha eleitoral. Hoje começa o debate, o encontro dos candidatos a presidente, em respeito ao eleitor, proporcionando ao eleitor comparação, discussão de temas, o que se pretende no governo brasileiro para os próximos 4 anos. E amanhã começa o horário eleitoral. Então, oficialmente, a campanha está começando essa noite, né? E acho que nós vamos ter uma boa campanha. Candidato, pode falar um pouquinho sobre a ausência, a possibilidade praticamente confirmada já de ausência do presidente Lula nesse primeiro debate entre os candidatos? Eu espero que ela não se confirme, porque o debate é um dos instrumentos mais autênticos para possibilitar ao eleitor a escolha do seu voto. Vir ao debate é respeito ao eleitor, é ter apreço pela democracia, é entender que a eleição é um processo importante, ela tem um sentido educativo, pedagógico. O que o eleitor vai escolher no dia da eleição é quem pode fazer mais no governo brasileiro nos próximos 4 anos. E é muito importante, então, você dar todas as informações, permitir a ele, ao eleitor, à eleitora, todas as comparações possíveis. Candidato, um assunto que teve muito em pauta nos últimos dias é a questão da segurança pública, a ação do crime organizado. Esse é um assunto, o senhor como ex-governador, que deixa o senhor desconfortável no debate? De maneira alguma, esse é um assunto nacional, esse é um assunto do Brasil. Se é um assunto do Brasil, é um assunto do presidente da República. Eu pretendo, a partir de 1º de janeiro, o presidente da República liderar esse trabalho. Assim foi feito na Itália, assim foi feito na Espanha, assim foi feito no mundo inteiro. Muito dos problemas que estão por trás disso é problema de tráfico de droga, contrabando de armas e mais. Vejo nesse episódio um terrorismo político eleitoral. Ele não é por acaso nesse momento, não é coincidência, e nós temos que agir firme e vamos agir muito duro. E essa é uma questão do Brasil todo. O senhor não vai fugir desse tema? Não. Acho que vai chegar um momento que o Brasil vai ter que decidir se quer governo frouxo e omisso ou se quer governo para enfrentar a organização criminosa e vencê-la, de quem está do lado do bem, das famílias, da população honesta e trabalhadora. Governador, que influência o senhor acha que o debate pode ter em pesquisas eleitorais? Esse debate começa hoje, amanhã é horário eleitoral gratuito. O senhor acha que em pouco tempo já será possível observar uma resposta nas pesquisas de intenção de voto? Olha, eu acho que ajuda na formação da decisão de voto. Não é um instrumento isolado, mas é sim um conjunto, né, que vai dando ao eleitor condições de escolha e de decisão. Muito obrigado, candidato. Voltamos agora com o Eduardo Ribeiro. Bem, o candidato Luciano Bivar, que é do PSL, acaba de chegar. Com ele, acompanhando a descida dele do carro, aqui na entrada da Band, a repórter Sônia Blota. Daqui a pouquinho, então, Eduardo, o candidato Luciano Bivar estará aqui dando entrevista e comentando sobre a expectativa do debate. Vamos acompanhar.
Porque a chegada aqui ela é complicada porque tem muitos jornalistas, muita gente no pátio. E ele está chegando exatamente nesse momento. Vamos conversar com o candidato do PSL, Luciano Bivar. Gostaria de saber do senhor a expectativa do senhor pelo debate. Eu acho que é muito boa, é uma oportunidade ímpar do eleitor brasileiro começar a conhecer os seus candidatos, as suas propostas, de uma forma muito franca, tá certo? Absolutamente dentro daquilo que espera uma democracia limpa. Quais os pontos que o senhor acha fundamentais abordar hoje? Bom, eu acho que primeiro nós temos uma proposta diferenciada, né? Que é uma proposta do imposto único, onde você tem um desdobramento todo especial, porque é trazer metade da população brasileira que está na informalidade para a formalidade. Então isso já é algo fantástico, um ganho sem precedente na história de uma reforma administrativa nesse país. Muito obrigada, candidato. Eduardo Ribeiro. Bem, como você pôde ver, já chegaram Cristóvão Buarque, Geraldo Alckmin e Luciano Bivar. Os outros candidatos ainda têm tempo para chegar. O debate começa daqui a pouco, às 10 horas da noite. E olha, é com muito orgulho que a Band olha para o passado. Posições assumidas desde a primeira transmissão em 1967 tornaram a emissora sinônimo de isenção e de credibilidade. Agora você vai conhecer um pouquinho dessa história. A imparcialidade do jornalismo da Band é marca histórica. Essa tradição nasceu da coragem de seu fundador, João Jorge Saad. No regime militar, sob todos os riscos, a Band foi a única a abrir os microfones para líderes que estavam no exílio. Aqui falaram com exclusividade Luiz Carlos Prestes e Leonel Brizola. Era o começo da abertura política no Brasil. Sem medo e sintonizada com a vontade popular, a Band deu voz a todos, governo e oposição. O programa Canal Livre, lançado no início dos anos 80, foi o espaço na TV brasileira para o jornalismo crítico, opinativo, independente. Em 82, após 18 anos, o país voltava a escolher pelo voto os governadores de estado. Com o pioneirismo de sempre, a Band organiza o primeiro debate da TV brasileira. O senhor Franco Montoro nunca teve a coragem, por exemplo, de dizer a público que renunciou ao mandato de vereador. Renunciei publicamente? Nunca, mas nunca teve essa coragem. Mas aquilo era renúncia, não era golpe. Sim. É a diferença. Era renúncia, não era golpe. O senhor desfrutou na ditadura de todas as benesses da ditadura. No mesmo ano, denuncia a tentativa de fraude na apuração de votos para governador no Rio de Janeiro, naquele que ficou conhecido como escândalo da Proconsult. Em 84, a Band foi a primeira emissora a transmitir ao vivo os comícios das diretas já. Por isso, essas imagens históricas só existem em nossos arquivos. A Band organizou o primeiro debate da eleição de 89, a primeira direta para presidente depois de 29 anos. É por isso que o público reconhece. A Band tem compromisso com a liberdade de expressão e com o confronto livre de ideias. Tem orgulho das posições que assumiu ao longo de sua história. Hoje teremos... Nesta noite que você assistirá a mais um capítulo dessa história de credibilidade e de isenção. Aqui na Band, Zona Sul de São Paulo, acaba de chegar a candidata Heloísa Helena, ela que é senadora pelo PSOL, senadora e fundadora do PSOL. O candidato José Maria Emael também está chegando à Band. O repórter Sérgio Gabriel tem informações. Eduardo, nós estamos ao lado do candidato José Maria Emael, do PSDC. Candidato, essa é uma oportunidade importante para discutir temas importantes para o Brasil. Qual é o tema mais importante que o senhor quer discutir nesse debate? O que é fundamental para o senhor? Apresentar a proposta central da social-democracia cristã, que é a conquista do poder para transformar o Estado de senhor em servidor. Fazer do próximo presidente um verdadeiro presidente servidor. E o que o senhor acha que o senhor pretende perguntar para os outros candidatos? Questões temáticas, né?
Nós hoje consideramos que o debate é uma oportunidade extraordinária para que os candidatos apresentem suas propostas, respondam à inquietude da sociedade brasileira em relação aos rumos que o nosso país tem que tomar. Ok, muito obrigado. Eduardo Ribeiro. Muito obrigado, Sérgio. Daqui a pouco chega a candidata do PSOL, Heloísa Helena. Recebemos a confirmação de que ela já estava agora há pouco. Veja as imagens feitas pelo helicóptero da Band aqui de cima na zona sul de São Paulo. O repórter Márcio Campos, que agora há pouco conversava conosco, falava sobre a situação do trânsito aqui na zona sul de São Paulo. A rua em frente à Band, na zona sul de São Paulo, foi interditada. As vias laterais foram reservadas para os cabos eleitorais que chegam cada vez em maior número. Canhões de luz estão iluminando os céus nesse momento, mostrando a sede da Band, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boa parte dos candidatos já chegou e é com eles que você vai conversar daqui a pouco, a partir das 10 horas da noite. Portanto, falta menos de meia hora para o início deste que é o primeiro debate, o debate que abre a corrida presidencial. É importante que você consiga saber, entender e discutir que oportunidade única é essa de debate. Oportunidade em que você pode se colocar no lugar destes jornalistas que aqui estão e pode ficar frente a frente com os candidatos, tirando todo tipo de dúvida. Vamos agora conversar com a repórter Patrícia Zorzão. Onde está você, Patrícia? Estamos aqui na entrada do estúdio onde ocorrerá o debate. Muitos jornalistas já chegaram à televisão Bandeirantes e também vários candidatos. O debate será composto de 5 blocos. No primeiro bloco, a produção fará uma mesma pergunta a todos os presidenciáveis. No segundo e terceiro bloco, os candidatos perguntam para candidatos. No quarto bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação farão os questionamentos. E o quinto bloco está reservado para as considerações finais de todos os candidatos. Eduardo. Obrigado. E acaba de chegar em mais um táxi. Eu estou aqui sobre a portaria principal da Band. Tem uma visão privilegiada da chegada dos candidatos pelo portão principal. Esse táxi que você vê aí é a chegada da senadora Heloísa Helena, fundadora do PSOL, e que vai conversar conosco também daqui a pouco. Os candidatos vão chegando e, como você vê, nesta entrada principal ele chega, desce, ele pode trazer consigo até 12 acompanhantes, 12 assessores, correligionários. Em seguida, conversa com a nossa equipe de reportagem e segue para uma antessala. Depois disso é que ele vai para o estúdio do debate, onde estará Ricardo Boechat daqui a pouco e outros jornalistas da Band participando deste debate histórico que abre a corrida presidencial. Bom, eu tenho ali repórteres ao lado do táxi que fazem agora a confirmação de quem está ali dentro. Eu tinha informação de que era Heloísa Helena. Sônia Blota, você que está aí pelo chão, consegue confirmar? Vamos chegar até o táxi? O Cabreira vem comigo e nós vamos ver quem está e realmente é a candidata do PSOL, Heloísa Helena, que está no táxi. Nós aguardamos agora a candidata do PSOL, que hoje teve um dia, ela não teve agenda pública. Ela ficou se preparando para o debate, passou o dia se preparando para o debate, chegou hoje mais ou menos umas 10h30 da manhã no aeroporto de Congonhas, já foi direto para um hotel onde ela ficou se preparando. Nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho, só esperar a candidata do PSOL descer do táxi. Candidata conversa com os jornalistas. Sônia, que houve? Sônia, provavelmente ela ainda deve estar pagando a conta do taxista, né? Pois é, não, mas ela já está com a nossa produção aqui. Deve estar negociando o valor. Já são 3 candidatos à presidência da República que chegam de táxi. Que preferiram o táxi, né, Eduardo? É claro que você foge do trânsito, que numa noite como a de hoje é bastante conturbado, numa metrópole como São Paulo. Agora, de qualquer maneira, você deve estar tendo aí algum acordo com o sindicato dos taxistas, que deve estar muito felizes. Mas é que realmente acho que facilitou a entrada, né, Eduardo? É verdade, ela ainda não desceu. Ela ainda não desceu, ela acena para os fotógrafos, uma movimentação grande em torno da candidata. Agora, Sônia, enquanto você aguarda ela descer do táxi, deixe-me mostrar com outras câmeras a movimentação do lado de fora da Band. Você vê aqui em frente à Band os cabos eleitorais, os correligionários dos candidatos já estão agitando as bandeiras e fazendo o corpo a corpo que é possível lá, enquanto o debate não começa. A Polícia Militar é quem fez a interdição de parte da via, reservando o espaço para que os cabos eleitorais possam se manifestar. Heloísa Helena, agora sim, descendo do táxi. Você, Sônia. Descendo do táxi, vamos conversar com a candidata do PSOL, que chega neste momento na sede da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Gostaria de saber, muitos fios aqui, muitos jornalistas. Eu sei. Acompanhamos hoje o dia da candidata. A candidata cumprimenta as pessoas e gostaria de saber da senhora a expectativa quanto ao debate. Tranquilidade, eu espero que seja um debate civilizado,
onde mulheres e homens espalhados pelo Brasil, jovens ou idosos ou até crianças, possam acompanhar um debate programático, propositivo, qualificado, civilizado, como a grande maioria do povo brasileiro quer e tem todo o direito de exigir. E a senhora diz que vários pontos são fundamentais na discussão hoje. Exatamente. Todos os pontos relacionados a alternativas para o desenvolvimento econômico, para a democratização da riqueza, das políticas sociais, tudo aquilo que mexe diretamente com o coração, a mente, a vida cotidiana de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil, eu espero que sejam perguntados para que nós tenhamos a oportunidade de apresentar todas as nossas propostas para o nosso Brasil maravilhoso. Especificamente por ser mulher, a senhora pretende apresentar alguma coisa, alguma proposta nova? Bom, primeiro que só o fato de eu estar tendo a oportunidade de honrar toda a história de luta de milhões de mulheres brasileiras, o estranhíssimo é com tantas mulheres poderosas, competentes, honestas, qualificadas, eu esteja tendo a oportunidade de ser a primeira a disputar a presidência da República, até porque com certeza muitas outras mulheres maravilhosas já tinham até o direito de ter chegado ao Palácio do Planalto. Então eu espero mesmo honrar as mulheres guerreiras, poderosas, brasileiras, com essa campanha eleitoral. Obrigada, senhora. Eduardo Ribeiro. Durante a entrevista da senadora candidata do PSOL à presidência da República, Heloísa Helena, deu para ver ali atrás também o candidato à vice-presidência da República pela coligação dela, Walter Benjamin. Bem, você em menos de meia hora vai acompanhar o início deste debate. Já são 5 candidatos à presidência da República aqui e eles têm este tempo de menos de meia hora para arrematar os últimos detalhes, conversar com os seus marqueteiros, com os seus assessores e saber qual é a melhor estratégia para o debate. Obviamente, isso eles não contam antes. Vamos para o alto. Voltar a conversar com o repórter Márcio Campos no helicóptero da Band. Eduardo, com a aproximação do início do debate, marcado para as 10 horas da noite, aumenta também a presença de correligionários, de simpatizantes e de cabos eleitorais. O Marcelo Ferrugem mostra para a gente agora a esquina da TV Bandeirantes, onde há aí vários cabos eleitorais balançando as suas bandeiras, tremulando as suas marcas, né? E vieram acompanhar de perto o trabalho dos seus candidatos. Eles estão a aproximadamente 200 metros da entrada principal da TV Bandeirantes, por onde passaram também os candidatos que chegaram, a maioria, né, em táxi. Mas pode ter uma explicação para isso, viu, Eduardo? É que em São Paulo há algumas vias que têm os corredores de ônibus e esses corredores são abertos para taxistas que têm clientes. Então esses candidatos, temendo um trânsito para chegar na emissora, preferiram o táxi para poder andar um pouco mais rápido nesses corredores com autorização de uma lei municipal, viu, Eduardo? Muito obrigado, Márcio. Que imagem bonita que temos aqui de sobre a Band nesse momento importante para a democracia brasileira. Mais pessoas vão chegando, assessores dos candidatos. Você vai acompanhar cada um destes momentos na ansiedade, na angústia, na expectativa pelo início desse debate. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Eleições 2006, debate. Você decide na Band. Eleições 2006. Debate. Você decide na Band. Com imagens aéreas da Band na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, nós voltamos na cobertura do primeiro debate da campanha presidencial, o debate da Band, que acontece daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, com mediação do jornalista Ricardo Boechat. Vamos agora conversar com a repórter Patrícia Zorzan, que está com o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre. Pois é, Eduardo, nós vamos conversar agora com Fernando Mitre. Qual a expectativa em relação ao debate desta noite? Muito grande, por várias razões, né? Primeiro, pela tradição da Band, né? Há sempre uma expectativa natural pelo primeiro debate aqui na Band. Em segundo lugar, esse debate ocorre num momento estratégico, na véspera, exatamente na véspera do início da fase definidora da campanha eleitoral, que é a fase da televisão, é a fase do horário gratuito. Quer dizer, amanhã começa a campanha na televisão propriamente dita, mas os efeitos do debate de hoje certamente se farão sentir a partir de amanhã. Então esse debate da Band, ele dura, ele tem uma durabilidade enorme.
né? Ele não se esgota no próprio evento. Ele vai em frente, é pedra no lago. O que acontecer aqui vai se espalhando. E há reflexo também nas pesquisas de intenção de voto? Claro, reflete e o debate também, de certo modo, ele adota o resultado das pesquisas no sentido de que as pesquisas estão mostrando um telespectador, um eleitor cada vez mais consciente, cada vez mais exigente, menos emocional, né? E, portanto, mais informado. O debate na Band, este debate de hoje, ele vai levar muito em consideração esse nível de exigência crescente do telespectador. Os candidatos terão, por exemplo, mais tempo para aprofundar suas respostas, para explicar de verdade as suas propostas. Nada de frase de efeito. Pode até ter, mas não funciona. O debate dará tempo suficiente ao candidato para ele se explicar e o telespectador vai cobrar. E é um momento também para que o eleitor possa ver o candidato sem máscara, sem efeitos, o que normalmente acontece durante os horários eleitorais? É verdade. O debate, ele tem esse momento mágico, né, do ponto de vista democrático, de colocar os candidatos lado a lado. É hora do telespectador prestar atenção e comparar estilos, ideias, projetos, né, programas, histórias pessoais. Tudo isso aparece no debate. E a comparação é inevitável, porque está ali, lado a lado. E o confronto, né, o saudável confronto de ideias, ele é pré-estabelecido no debate o tempo todo, né? As regras prevêem isso. Pois é, um dos momentos mais aguardados é justamente aquele em que os candidatos fazem perguntas a outros candidatos, um dos momentos de maior tensão. Muita preocupação com esse momento? Porque aí é o embate propriamente dito. E se ficar faltando algum tipo de informação nesse confronto entre candidatos, no quarto bloco entram os jornalistas para cumprir a sua obrigação, para recolocar as coisas, para exigir complementação de informação e até para colocar questões que eventualmente tenham ficado de fora no confronto entre candidatos. Então, a estrutura de regras desse debate, ela é muito competente, ela é bem aperfeiçoada. Também, não, é claro, né, são 20 anos de experiência ou até mais, e a cada ano nós vamos aperfeiçoando esse sistema. Tá ótimo. Então, a gente vai agora com mais informações com o repórter Sérgio Gabriel. Patrícia, eu estou ao lado aqui do deputado Roberto Freire. O deputado Roberto Freire, em 1989, participou do primeiro debate de candidatos à presidência da República. Deputado, muita coisa mudou nos debates de lá para cá, né? O que é fundamental num debate? O que decide um debate? Olha, o debate tem uma característica. O candidato, quando está bem consolidado em termos de intenção de voto, muda pouco. Mesmo que ele não se saia muito bem no debate. Só se ele for um desastre. Por exemplo, Lula não vem para esse debate e não virá para nenhum debate, até porque se ele participar será um desastre. E aí para ele prejudica, por isso que ele não vem. Porque Lula passou em 89 junto conosco, brigando contra Collor que não vinha. E passou as suas campanhas todas defendendo que todos tinham que participar. Mas o que mudou fundamentalmente é que a democracia hoje no Brasil está mais consolidada. Ali nós estamos saindo de 40 anos sem eleições presidenciais. Quem estava participando do debate nunca tinha votado para presidente. Meu primeiro voto foi em mim. É que eu não consegui votar na última eleição que tinha havido, que era Lotte e Jânio Quadros. Foi bem, depois daquela eleição só vínhamos ter em 89 e a grande maioria do povo brasileiro nunca tinha votado para presidente. Então era também um momento que você estava recém saindo de um regime militar, de uma ditadura. Agora não. E uma outra característica é que naquela época você tinha uma militância bem maior do que tem hoje. Talvez anabolizada, as pessoas trazendo com ônibus, com tudo isso, mas a verdade é que tinha. Hoje você está vendo essa tranquilidade aí. Mas é bom. O fato de não ter a militância não significa dizer que a eleição não exista, que não vá empolgar. Ela será, inclusive, mais racional. Ok, muito obrigado, deputado. Nós vamos conversar agora com a repórter Sônia Blota. E ao meu lado, o vereador José Aníbal, ex-presidente nacional do PSDB, vai falar sobre a importância do debate de hoje. Olha, inquestionável, e a Bandeirantes sempre tem saído à frente. Nesse debate não vai ser diferente. Para o nosso candidato Geraldo Alckmin é muito importante a exposição, poder dizer do que espera fazer, das soluções melhores e poder confrontar com as posições dos outros candidatos. Sem dúvida nenhuma, a lamentar apenas a ausência do atual presidente candidato à reeleição. E um debate que acontece um dia antes do horário eleitoral. Como o senhor avalia isso? Muito bom. É como uma espécie de abertura do horário eleitoral, né? É um debate que certamente vai ter uma grande audiência
porque as pessoas sabem que amanhã começa e hoje terão uma prévia, ainda com a ausência do Lula, mas uma prévia importante, onde os candidatos terão a oportunidade de se expor, dizer o que pensam e dizer, sobretudo, a linha que esperam adotar ao longo da campanha. Eu confio muito no desempenho do nosso candidato Geraldo Alckmin. Obrigado ao senhor vereador. Voltamos com Eduardo Ribeiro. Sônia, aqui em frente à Band, não para de aumentar o número de simpatizantes dos candidatos. Eles que vêm com faixas, adesivos, botões, vêm pedir o voto antecipadamente e torcer para que cada um dos seus candidatos se saia bem neste que é o primeiro debate à presidência da República nas eleições de outubro. A propósito, no quarto bloco de nosso debate, do debate da Band, os jornalistas Joelmir Betting, Franklin Martins e José Paulo de Andrade vão dirimir as dúvidas deixadas no segundo e no terceiro bloco, o bloco do enfrentamento, em que candidato tem 30 segundos para perguntar e o outro candidato perguntado terá 2 minutos para responder. A repórter Patrícia Zorzan está com um destes jornalistas. Patrícia. Eduardo, a gente vai conversar agora com o jornalista Joelmir Betting, que participa do debate, fazendo perguntas aos candidatos. Qual a importância da participação dos jornalistas no debate? Bom, a gente pode, na verdade, como jornalista, colocar muito mais o interesse público da população do que propriamente o interesse político dos candidatos. Aí não tem um jogo político, aí tem uma afirmação pessoal de cada candidato solicitado pelo jornalista para tentar esclarecer o que ele pretende fazer com desemprego, com violência, com saúde, com educação, com saneamento, quer dizer, as questões nacionais realmente, porque na propaganda eleitoral gratuita, o que anda acontecendo, infelizmente, entre nós, é que ela se transformou num projeto marqueteiro de propaganda enganosa. Praticamente metade do conteúdo é enganosa. E no Brasil nós não temos ainda um código de defesa do eleitor, como já temos, felizmente, o Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, tem sido mais fácil no Brasil vender um candidato despreparado do que um sabonete falsificado. Agora, também um outro momento considerado bastante importante é aquele em que os candidatos fazem perguntas diretamente aos adversários, não é? Aí se trata já do jogo político aberto e franco, que também não existe no horário eleitoral gratuito, mas passa a existir no debate. Então, o debate, na verdade, tem uma grandeza política e cívica em benefício da cidadania maior do que o horário eleitoral gratuito. Vamos agora com o repórter Eduardo Ribeiro, que também quer fazer uma pergunta ao Joelmir Betting. Eduardo? Isso, Patrícia. Até porque Joelmir viveu histórias saborosíssimas, mediando debates aqui na Band. Eu queria saber dele se ele recorda de alguma desses momentos, até porque ele conviveu com figuras ímpares que sabiam muito bem apimentar debates como o que vai acontecer esta noite. Leonel Brizola, Jânio Quadros, políticos que já se foram e sabiam, como disse, muito bem entortar ou voltar para si o que lhes foi dado. Joelmir. Bom, eu fui mediador de um debate aqui na Band que participavam o Jânio Quadro e outros. Então imagina as pérolas que saíam do Jânio. Numa delas, numa condição especial, ele atacou duramente o oponente e o oponente falou: pode continuar me atacando? Porque tudo que você fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele falou: mentira, mentira, o som não se propaga pelo vácuo. Agora, e de lá para cá, a importância dos debates só vem crescendo. Sem dúvida. É uma condição que já estabeleceu na própria cultura política do brasileiro a exigência, até a cobrança do debate, não é? E no caso, por exemplo, da Band, ela foi pioneira. O primeiro debate na história da abertura política do Brasil foi feito aqui. Tá ótimo. Na história da televisão brasileira. Tá ótimo. Então, voltamos agora com Eduardo Ribeiro. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Joelmir. Daqui a pouco, é bom lembrar, antes do início do debate, você vai rever alguns desses momentos apimentados, saborosos da história da democracia brasileira, e mesmo quando não tínhamos um país tão democrático assim. Agora, o repórter Sérgio Gabriel tem informações. Eduardo, eu estou ao lado do jornalista Franklin Martins, que também vai participar do debate. Franklin, qual deve ser o clima desse debate? Esse debate, ele chega em que momento da eleição? Você acha que vai ser um debate de troca de ofensas? Vai ser um debate onde vai se discutir programa de governo? Qual que é o clima desse debate? A minha expectativa é que o debate vai ter um nível alto. Os candidatos vão debater ideias, programas vão divergir. Todo debate tem momentos que são duros, mais apaixonados, mas eu acho que o nível vai ser bom, não vai ser
ofensa para cá, ofensa para lá, ou seja, eu acho que o nível vai ser bom. Pelo menos essa é a minha expectativa. Mas os temas que você acha que devem dominar esse debate? Não, acho que tem temas evidentes. Economia é sempre um tema que pesa muito, quer dizer, para onde vai o país, emprego, salário, crescimento econômico, são temas importantes. Acho que corrupção vai ser um tema importante em função dos escândalos, mensalão, tudo isso, então isso vai ser algo que vai pesar. Eu acho que segurança é um tema também importante, depois da onda de ataques do PCC em São Paulo, tudo isso, ou seja, o país despertou para a gravidade da situação, da crise de segurança. Então, eu acho que esses 3 temas, economia, corrupção, segurança, certamente ocuparão um espaço importante no debate. O que é decisivo para um candidato ganhar um debate? Olha, debates não são propriamente vencidos por candidatos, entende? Debates, eu acho que o eleitor compara, o eleitor confirma voto, o eleitor relativiza voto em função de debate. Não há propriamente vencedores. A história dos debates mostra que não é uma luta que se vence por nocaute. No máximo, se acumula pontos para um processo posterior de confirmação, decisão de voto. Agora, candidaturas podem cair muito num debate, né? Quer dizer, alguém pode não ganhar, mas as pessoas podem perder, né? Às vezes há derrapadas, há momentos difíceis, mas eu acho que o debate é menos uma coisa espetaculosa. Ele é mais um momento de confrontação de ideias em que o eleitor faz uma reflexão para amadurecer a decisão de voto. Ok, muito obrigado, Franklin. Eduardo Ribeiro. Obrigado, Sérgio. Tasso Gereissati, presidente nacional do PSDB, acaba de chegar também aqui à Band, vai estacionando seu carro ali e logo mais também vai poder conversar conosco a respeito das expectativas deste que é o primeiro debate. Como já dissemos, abre a campanha e abre a corrida presidencial brasileira. Candidatos que querem conquistar de alguma maneira a confiança do eleitor brasileiro. Assim como nós aqui que estamos trabalhando nessa cobertura, 16 câmeras, 150 profissionais, repórteres distribuídos por toda a área desta grande casa chamada Band, estamos ansiosos. Imagino que o eleitor brasileiro também está, porque ele quer saber qual é a melhor proposta, qual é o confronto de ideias que vai ser apresentado esta noite. E debate é justamente isso, a possibilidade de que você esteja, se sinta dentro daquele estúdio logo mais, se sinta frente a frente com o candidato e possa fazer as suas perguntas. Vamos rever como foi a chegada agora há pouco aqui na Band do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Esse debate inicia a campanha eleitoral. Hoje começa o debate, o encontro dos candidatos a presidente, em respeito ao eleitor, proporcionando ao eleitor comparação, discussão de temas, o que se pretende no governo brasileiro para os próximos 4 anos. E amanhã começa o horário eleitoral. Então, oficialmente, a campanha está começando essa noite, né? E agora, como foi a chegada da candidata do PSOL, Heloísa Helena? Eu gostaria de saber da senhora a expectativa quanto ao debate. Tranquilidade, eu espero que seja um debate civilizado, onde mulheres e homens espalhados pelo Brasil, jovens ou idosos ou até crianças, possam acompanhar um debate programático, propositivo, qualificado, civilizado, como a grande maioria do povo brasileiro quer e tem todo o direito de exigir. E a senhora diz que vários pontos são fundamentais na discussão hoje. Exatamente. Todos os pontos relacionados a alternativas para o desenvolvimento econômico, para a democratização da riqueza, das políticas sociais, tudo aquilo que mexe diretamente com o coração, a mente, a vida cotidiana de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil, eu espero que sejam perguntados para que nós tenhamos a oportunidade de apresentar todas as nossas propostas para o nosso Brasil maravilhoso. Especificamente por ser mulher, a senhora pretende apresentar alguma coisa, alguma proposta nova? Bom, primeiro que só o fato de eu estar tendo a oportunidade de honrar toda a história de luta de milhões de mulheres brasileiras, o estranhíssimo é com tantas mulheres poderosas, competentes, honestas, qualificadas, eu esteja tendo a oportunidade de ser a primeira a disputar a presidência da República, até porque com certeza muitas outras mulheres maravilhosas já tinham até o direito de ter chegado ao Palácio do Planalto. Então eu espero mesmo honrar as mulheres guerreiras, poderosas, brasileiras, com essa campanha eleitoral. Bem, você está revendo aqui na cobertura da Band como foi a chegada dos candidatos à presidência da República para o debate que começa daqui a pouquinho, às 10 horas da noite. Vamos ver novamente como chegou Cristóvão Buarque, do PDT.
Nenhum presidente sério pode deixar de lado a crise da violência, do desemprego, da saúde, da previdência. É claro que tudo isso tem que ser tratado. Tudo isso é para ajeitar o que está aí, para mudar, para avançar, para fazer a revolução que esse país espera tantos anos. Só uma revolução na educação. Bem, daqui a pouco você vai acompanhar, vai rever como foi a chegada dos outros candidatos que vão debater aqui na Band o futuro do Brasil e do povo brasileiro. Enquanto isso, a repórter Sônia Blota tem outras informações. Está onde, Sônia? Estou aqui ao lado do candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, que estava conversando comigo justamente sobre a importância do debate um dia antes do horário eleitoral. A Band tem uma tradição de debates quentes. Eu que o diga. Em 1990 eu fiz um aqui. E tem uma outra tradição. O candidato que não vem, perde. Naquele que não veio foi o Maluf, porque ele se achava vencedor. Perdeu. De modo que é uma tradição que precisa ser mantida. E eu acho que nós temos um grande debate democrático, importantíssimo, para que o eleitor possa saber as propostas, né, dos vários partidos, as alternativas que ele tem. Porque é ele que vai decidir, é a consciência dele que vai falar. De modo que ele precisa saber o que todos vão propor. Então eu acho o debate um festival da democracia. É só ver o ar de alegria aqui, o ar de festividade, né? O ar de concentração da turma. Obrigada ao senhor Eduardo Ribeiro. Plínio de Arruda Sampaio, que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Vamos rever agora como foi a chegada de José Maria Emael, que é do PSDC. Qual é o tema mais importante que o senhor quer discutir nesse debate? O que é fundamental para o senhor? Apresentar a proposta central da social-democracia cristã, que é a conquista do poder para transformar o Estado de senhor em servidor. Fazer do próximo presidente um verdadeiro presidente servidor. E o que o senhor acha que o senhor pretende perguntar para os outros candidatos? Questões temáticas, né? Nós hoje consideramos que o debate é uma oportunidade extraordinária para que os candidatos apresentem suas propostas, respondam à inquietude da sociedade brasileira em relação aos rumos que o nosso país tem que tomar. Quais os pontos que o senhor acha fundamentais abordar hoje? Bom, eu acho que primeiro nós temos uma proposta diferenciada, né? Que é uma proposta do imposto único, onde você tem um desdobramento todo especial, porque é trazer metade da população brasileira que está na informalidade para a formalidade. Então isso já é algo fantástico, um ganho sem precedente na história de uma reforma administrativa nesse país. Você também acompanhou a chegada de Luciano Bivar, viu novamente. Patrícia Zorzan, sua informação. Nós estamos agora no estúdio, onde está tudo praticamente pronto, os candidatos já estão posicionados e a plateia também praticamente lotada. São familiares, assessores, marqueteiros, todos que vieram acompanhar de perto o desempenho de seus candidatos. Eduardo Ribeiro. Obrigado, Patrícia. Não param de chegar correligionários, não param de chegar cabos eleitorais. A movimentação aqui em frente à Band é muito grande para esse momento importante para a democracia brasileira. Vai começar o debate na Band, vai começar o momento de confronto de ideias, confronto de propostas, para que você decida conosco. Afinal de contas, a Band é referência em debates. Fez o primeiro da TV brasileira, inclusive, como pudemos ouvir nos depoimentos de Joelmir Betting, de Franklin Martins, e como você poderá notar no comentário de José Paulo de Andrade, jornalista que também participará do quarto bloco do nosso debate. A vista aérea agora do alto do helicóptero da Band mostra como está a zona sul de São Paulo. Você vê agora as imagens ali, os cabos eleitorais. Vamos agora rever um pouquinho da história de debates feita aqui na Band. A Band tem uma tradição de 24 anos na realização de debates. Em 82, quando o país ainda estava sob regime militar, a Band promoveu o primeiro encontro entre candidatos a governador em São Paulo. A renúncia ficou para o Brasil mais cara do que a construção de Brasília. Onde se encontra escrita essa informação? Está aqui o livro. Muito bem. Depoimento, livro de Carlos de Lacerda. Ah, sei. Está dispensado. Está dispensado da citação. O Brasil ensaiava a retomada da democracia. Nas ruas, ganhava força a vontade de eleger um presidente pela primeira vez
desde o golpe de 64. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. E a Band, mais uma vez, saiu na frente. Aqui na Praça da Sé, nuvens pretas no céu, chuva caindo. Os guarda-chuvas começam a se abrir, mas mesmo assim, ao som de Milton Nascimento, o pessoal não arreda a pé. Diretas quando, São Paulo? Em 89, fez história na TV brasileira, com o primeiro debate entre candidatos à presidência da República. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. O senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Só tem um minuto. Para mim chega. Para o senhor basta. Para mim basta. Se for uma louça basta, para mim basta. Nestes encontros, pelos diferentes cenários, passaram nas últimas 2 décadas inúmeros candidatos à presidência, aos governos estaduais, às prefeituras. E a Band se tornou referência na realização de debates ao vivo e em horário nobre. Essa televisão nasceu para cumprir sua missão em divertir, informar e orientar o povo. Hoje, esse compromisso com o telespectador é renovado. Vamos mostrar a você, frente a frente, os candidatos à presidência do Brasil nas eleições de outubro. Eles aceitaram o convite da Band e vieram esta noite aos nossos estúdios para o confronto de ideias e propostas. Para você decidir na Band. São emissoras da Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Em 5 segundos, a Band